Fala, fiel, como é que vocês estão? Tá começando mais um vídeo aí pro nosso canal Tu És Orgulho. Hoje eu vou trazer para vocês um resumão, tá, da Copa São Paulo de Futebol Júnior, conquistada ontem pelo Timãozinho, tá, se sagrando em decacampeão, tá, são 11 títulos. E antes de qualquer coisa, tá, se inscrevam no canal, ativem as notificações, compartilhem bastante com seus amigos, sigam a gente na página do Instagram, tá? Sigam os integrantes também, que a gente traz muita coisa pra vocês. E sem mais delongas, vamos pedir pra edição soltar a vinheta aí, que essa vinheta é boa. Então, vamos lá, fião. Como eu disse, né, na introdução, o Corinthians se sagrou em decacampeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior. É o maior campeão disparado. São 11 títulos conquistados, tá? O segundo maior campeão é o Fluminense com 5 títulos. Então existe uma diferença gigantesca. E o Corinthians conquistou ontem, né, o seu 11º título, o jogo contra o Cruzeiro, que eu vou falar um pouquinho melhor sobre. Mas esse título é muito comemorado, não só pelos jogadores como pela torcida. O Timãozinho vinha com muita desconfiança após alguns jogos e campanhas, né, desastrosas na Copa São Paulo e alguns jogos desastrosos em outros campeonatos, né? Lembrando que o Corinthians, ainda quando o Hendrick estava na base do rival, acabou sendo derrotado, se eu não me engano, no Campeonato Paulista. Teve uma participação muito ruim no Campeonato Brasileiro Sub-20. Então isso acabou gerando muita desconfiança de como que o Timãozinho ia se portar, né, diante do torneio mais importante da base, né? E o Corinthians inicia sua campanha rumo ao título no grupo 10, tá? Com Ji Paraná, com Bangu e Marília, né? Os destaques individuais, né, que a gente já poderia projetar que poderiam fazer bons jogos, né, decidir jogos. O Léo Maná, lateral direito, que já teve alguns jogos pelo profissional, que é muito bom na bola parada. É um jogador que tem um apoio muito bom, tem muita técnica. Quem assistiu os jogos consegue ver que ele se sobressai em algumas partidas devido também a essa vivência que ele está tendo no profissional, né? O goleiro Felipe Longo, que para muitos já pode ser efetivado, né, no profissional, já pode ter essa oportunidade, falam que é um ótimo goleiro. E tem essa. Todo goleiro, na verdade, que passa pela base do Corinthians acaba se inspirando de alguma forma no Gigante Cássio, né? O zagueiro João Pedro, né? O João Pedro Choca, que todo mundo fala. O Rian, que também já fez parte do profissional, inclusive com o Luxemburgo, né? Nos jogos da Sul-Americana. Acabou fazendo aquele gol polêmico lá no Peru e tal. E tirou a camisa e provocou a torcida. Enfim, né, e depois acabou voltando pra base, né. E a gente tem o Pedrinho também, que foi o camisa 10 da campanha, muito bom jogador, jogador veloz, jogador de muita capacidade técnica, né. O Arthur Souza, que é o centroavante, que é o 9, né, o fazedor de gols, e o Breno Bidon, que é considerado por muito a maior joia, né, do Corinthians agora na atualidade, né? Depois dessa venda do Gabriel Moscardo, né, que teve um lampejo, né? O Breno Bidon, ele é considerado para muitos aí uma grande joia aí na base, né? Até para construir uma bela carreira pelo Corinthians e para futuras vendas. E o Corinthians inicia, né, a sua trajetória rumo ao título da Copa São Paulo, enfrentando o Ji Paraná e aplicando uma sonora goleada por 6-0. Né? Destaque, né, dos gols, 2 gols do Léo Maná, 2 gols do Pedrinho, nosso camisa 10, e 1 gol do Igor e 1 gol do Kaique. Que nós vamos falar dele ainda no decorrer dos jogos, que acabou também se tornando um destaque da Copinha. Né? Sendo assim, o Corinthians vai para a próxima partida, já buscando a classificação por antecipação, e vence o Bangu, né, por 1-0, gol do nosso zagueiro João Pedro. E o Corinthians já se classifica, né, com 6 pontos, e
vai enfrentar o Marília na última rodada com o time alternativo. O Danilo já pensando em poupar os jogadores e pensando também em algumas variações, alguns testes, né, algumas possibilidades, né, melhor dizendo. E empata com o Marília por 0-0 e a gente destaca o Felipe Longo, que fez uma grandíssima partida. O Marília foi um time que chegou bastante e ele acabou fazendo diversas defesas, né, especialmente no primeiro tempo. E assim o Corinthians finaliza a sua campanha, né, na fase de grupos com 2 vitórias e um empate, ou seja, 7 pontos, 7 gols pró, né, e nenhum gol sofrido, né, tendo aí uma das melhores, ou se não a melhor defesa da Copa São Paulo. E classificado, o Corinthians tem que passar por 2 jogos de mata-mata, né, por uma fase aí diferenciada, para poder chegar às oitavas de final, né? E o Corinthians faz um dos jogos mais difíceis da sua trajetória, onde com gols de Igor e Pedrinho, o Timãozinho empata por 2-2 e leva a disputa para os pênaltis. E vamos destacar o Felipe Longo, que defendeu uma das cobranças, né, durante a série, e o Timãozinho, com perfeição, né, conseguiu converter as 5 cobranças e se classifica para a segunda fase do mata-mata. E na segunda fase do mata-mata, difícil entender isso aí, né? O Corinthians enfrentou o Atlético Goianiense e não toma conhecimento, goleia por 4-1 e o Pedrinho faz 2, né? Arthur Souza e Igor fazem um gol cada, né? E o Timãozinho avança, enfim, para as oitavas de final, que é aí onde o bicho pega, né? O Corinthians enfrenta o CRB, que para muitos seria um jogo também muito complicado, porque o CRB elimina o Fortaleza, que estava apresentando um futebol muito vistoso, né? Dava gosto de ver o Fortaleza jogar. Eliminou o próprio Internacional, que também não tão recente, mas já foi campeão também da Copa São Paulo. E o Corinthians não toma conhecimento do CRB e aplica mais uma goleada por 6-0, né? Destaques para Pedrinho, Léo Maná, Rian, Igor, Kaique, né? E um gol contra. Finalizando aí as oitavas de final, o Corinthians passa pelo CRB por 6-0. Nas quartas de final, o Corinthians enfrenta o América Mineiro e vence tranquilamente por 2-0 com gols de Breno Bidon, que aliás foi um golaço, gente, foi um golaço. Revejam esse gol, por favor. E um gol de Léo Maná, assim, avançando para as semifinais para enfrentar o Novo Horizontino, que era um baita time. Enfim, o Corinthians chega para enfrentar o Novo Horizontino, né? Um time que eliminou potências aí da Copa São Paulo, eliminou o São Paulo, eliminou o Atlético Paranaense, eliminou o Botafogo também de Ribeirão, que também tinha um bom time. Mas semifinal na Neoquímica Arena, né, uma segunda-feira, a torcida embalou e com uma noite mágica do Arthur Souza, que fez um hat-trick, né? Ele leva o Corinthians para a final da Copinha após 7 anos e ficava na expectativa, né? E enfim chegou o Cruzeiro, que também estava apresentando um futebol muito bom, um time muito leve, um time também muito compacto, um time de muita marcação, muita força física ao mesmo tempo que o time era leve, né? Com alguns destaques também, né? Alguns jogadores que vinham se destacando aí ao decorrer do campeonato. Enfim, a grande final contra o Cruzeiro, como eu falei, um time muito bem treinado, time que também já tinha disputado, né, Copa São Paulo com, se não me engano, a terceira menor média de idade, né, time muito novo e que vai dar muitos frutos lá na frente. A gente tem que ficar de olho nesse time aí. E, bom, o Corinthians começa o jogo, né, tentando propor, né, o Química Arena lotada, né, 40 mil pessoas. Então tinha tudo para ser um show do Corinthians, mas final é final, né, gente? E o estádio lotado, ele é tanto pro bem quanto pro mal. O Timãozinho sentiu o jogo, o Cruzeiro começou a dominar, começou a chegar, especialmente no segundo tempo, né?
Teve um gol muito bem anulado que eu já tô vendo algumas redes sociais aí falando, né, sobre o gol ter sido mal anulado, né? Mas é isso, né, gente? Regras do futebol, leiam. E aos 39 do segundo tempo, né, uma jogada construída da direita para a esquerda pelo GH. Ele solta a bola pro Kaique, que corta, né, para dentro e manda uma bola sensacional para fazer o único gol do jogo, o gol do título. Kaique que se destacou bastante durante o torneio, né, ali pelo lado esquerdo, um jogador muito liso e tem tudo para subir, né. Acompanhem os próximos vídeos que a gente vai passar a lista dos jogadores da Copinha que vão se apresentar junto com o profissional e já começar a dar seguimento na carreira. Boa sorte para eles, né? Sendo assim, o Corinthians conquista, né, o seu 11º título após 7 anos. Vale lembrar, mais uma vez, o Cruzeiro é uma equipe muito qualificada, eliminou o Santos, né, que tem tradição na Copinha, eliminou o Flamengo também, que já foi campeão. E, poxa vida, é uma sensação única, né? Corinthians, depois de muito tempo, aí voltou a conquistar um título na Neoquímica Arena. Danilo se torna o primeiro jogador na história do Corinthians, né? Uma história recente também, a se tornar campeão na Neoquímica Arena como jogador e como treinador. E independente de, né, alguns fracassos no passado, e se vai se manter no Corinthians ou não, desejamos aí muita boa sorte na sua carreira e vai sim se tornar um grande treinador, assim como foi um grande jogador. E como o Rian disse na sua entrevista pós-jogo, né, foi um time que não veio tão badalado, é um time que não tinha dancinha, não tinha live, não tinha nada, foi um time que concentrou realmente, né, impôs o seu futebol e era um time que muitas pessoas não colocavam, né, para estar nessa prateleira de candidatos ao título e o Corinthians se sagra em decacampeão brasileiro. Esperamos agora o desenrolar, né, de outros campeonatos e a galera do Tu És Orgulho vai trazer tudo para vocês, tá? Sempre esse resumão ou algumas outras notícias e vamos que vamos, né? Espero que vocês tenham gostado, né, do nosso resumão. Se inscrevam no canal, ativem as notificações, tá? Compartilhem bastante. Comenta aí quem que você acha que foi de fato o destaque da Copinha. Lembrando que Breno Bidon foi eleito o craque da Copinha, tá? E como também tinha ressaltado, a joia, né, do time e a tendência é subir. Mas comenta aí um jogador que você acha que deveria subir, por que ele deveria subir. Comenta aí. Galera, muito obrigado e até mais.